Seguimos aqui, eu, Fábio Hermano, com o Thiago Minhoca e Ravel Pinheiro. Esteve na Fonte Nova, Ravel Pinheiro? Boa noite. Estive, boa noite, meu amigo Fábio, boa noite, Minhoca, boa noite ao craque Márcio Souza, que está aí na edição, e toda a nossa galera que está assistindo. Estive lá, cheguei agora há pouco em casa. Pois é, né? Eu vi o jogo do Bahia, né, contra o Palmeiras, e incrível como o Bahia é o famoso arame liso, né? Cara, o Palmeiras não assustou praticamente, né? A gente teve até a troca do goleiro, né? O Adriel entrou no time titular pelo Marcos Felipe, que ficou no banco, mas a gente vai nem conseguir avaliar muito o Adriel, né? Porque as bolas que foram no gol, eu acho que não dá nem para culpá-lo, né? Em nenhum dos gols do Palmeiras, mas um jogo onde o Bahia foi melhor os 90 minutos, né? Os 90 minutos mais acréscimos. O Bahia foi melhor, teve chances, né? O Palmeiras pouco assustou, e mesmo assim o Palmeiras saiu com a vitória. E aí, Ravel Pinheiro, o que acontece com esse Bahia? Joga mal, perde, joga bem, perde, enfim, entrou num poço que parece sem saída. Fábio, é um time desidratado, um time fracassado, um time sem confiança, e que acaba tendo como resultado isso que você acabou de falar. Agora chegou num momento da temporada onde não depende mais só de jogar bem ou jogar mal. O resultado é sempre o mesmo, porque falta confiança, porque entrou numa espiral, porque falta qualidade, porque chegou num momento da temporada onde o Bahia precisa do imponderável, precisa fazer resultados fora da curva, e entra toda a soma de todos esses fatores, faz com que tudo. A bola pesa mais, tudo acontece de uma maneira mais difícil para esse Bahia, desse contexto, desse momento. A bem da verdade, a gente tem que considerar duas coisas aqui. Primeiro, que qualquer time que vai enfrentar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro não pode considerar a vitória como um resultado provável. Pode considerar até como um resultado possível, né? A gente falar aqui de um Flamengo, que tem um grande elenco, o Fortaleza, que vive grande fase. Enfrentar o Palmeiras pode considerar um resultado possível, mas provável, eu acho que ninguém pode considerar. E o Bahia menos ainda. Então eu acho que ninguém, nenhum torcedor, nem o mais otimista, consideraria 3 pontos para esse jogo de hoje como algo provável. Mas ele se apresentou, Fábio, de acordo com o que você acabou de pontuar. O Bahia foi senhor do jogo em todo o tempo, dominou as ações, teve uma boa atuação, e esse era o segundo ponto que eu iria entrar. Se o Bahia jogasse como jogou hoje, contra adversários mais acessíveis, a tendência que a gente estaria falando aqui é de o Bahia numa posição mais privilegiada na tabela, tendo pontuado em jogos onde não venceu. A questão é que jogar como jogou hoje, contra adversários como o Palmeiras, nem sempre é suficiente. Porque, embora o Bahia tenha jogado mais e melhor, o Palmeiras foi muito mais eficiente. O Palmeiras conseguiu aproveitar as oportunidades que lhes foram apresentadas de uma maneira muito melhor que a do Bahia. O Bahia teve uma atuação consistente, no primeiro tempo teve alguma dificuldade de conseguir criar oportunidades, porque foi um jogo bastante disputado. O Bahia que hoje apareceu com uma série de mudanças, uma delas você já apontou aí, que foi a entrada de Adriel, e que eu concordo, de fato é difícil avaliar a atuação do goleiro, porque praticamente os gols que ele sofreu não teve nenhum comprometimento, nenhuma atuação direta, não poderia fazer nada de diferente do que ele fez, montou bem a barreira. O segundo gol foi muito mais falha da linha defensiva, que deixou o atacante do Palmeiras vir, projeção e cabecear. Teve uma saída de bola boa, uma outra ruim, mas nenhum desses lances foi comprometeu o Bahia dentro da partida. Mas além dessas mudanças, teve a manutenção de David Duarte no time titular em razão da suspensão de Canu. Na outra partida, ele havia entrado no lugar de Gabriel Xavier. E uma mudança também que já vinha anunciada, mas que só aconteceu nessa partida, porque Tassiano estava indisponível no último jogo, e dessa vez ele foi titular no lugar de Cauli. Cauli, que na verdade já vem numa sequência de más atuações há muito tempo, né? A torcida já pede para que ele sente no banco há bastante tempo. Foi uma mudança tardia, e essas mudanças tardias também explicam o porquê que o Bahia não consegue alcançar resultados. Acho que falta confiança no time, as mudanças poderiam ter acontecido antes. Quando a gente fala de um time do Bahia que joga como hoje, mas que vem de uma sequência de 5 derrotas nos últimos 6 jogos, né, que não vence há tanto tempo, é óbvio que algumas coisas pesam e alguns contextos fazem a diferença. Então, mesmo que o Bahia tenha conseguido atuar bem, como eu disse,
principalmente no segundo tempo, onde a atuação ela também oportunizou chances de gols que o Bahia acabou não conseguindo concluir de maneira qualificada. Aí você pega a soma desses fatores e entende o porquê que o Bahia não conseguiu vencer hoje. No primeiro tempo, o time se comportou bem, teve poucas oportunidades, porque foi um jogo mais truncado. A primeira chance do Bahia, do jogo de um modo geral, só aparece ali aos 12 minutos, num cruzamento de Juba pela esquerda, que a Ademir acaba cabeceando sem força. E o jogo segue dessa maneira, assim, um tanto frio até, morno, porque os times estavam disputando muito espaço, um jogo bastante disputado, truncado mesmo. Até que aos 26 minutos, o Bahia consegue, numa jogada pela direita, o Gilberto, que foi o lateral titular hoje, em razão de Santiares estar indisponível, né? Fez uma boa atuação, inclusive, Gilberto. Consegue receber uma bola ali pela direita, dar o passe para Lúcio Rodrigues finalizar um chute seco. E aí eu volto a bater numa tecla que eu já falei aqui, Fábio, que é porque as mudanças que aconteceram no Bahia demoraram tanto, né? Lúcio Rodrigues fez hoje mais um gol na competição, mais um gol no Campeonato Brasileiro, o quarto gol dele. É um jogador que tem se mostrado cada vez mais importante para o Bahia. E por quanto tempo a gente não pediu aqui que ele fosse titular? E a insistência de Rogério Ceni na dupla Tassiano e Everaldo trouxe prejuízos para o Bahia, não nessa partida, né? Mas no contexto do Campeonato Brasileiro. É importante frisar que talvez o Bahia estivesse num momento diferente se não tivesse, se o treinador do time não tivesse insistido tanto em algumas coisas. Ele conseguiu fazer a mudança depois de ser anunciado por Deus e por o mundo que o Bahia precisava dessa mudança. E hoje o Lúcio, titular aos 26 minutos, fez o gol que abriu o placar. A tendência ali era que o Bahia conseguisse controlar mais ainda o jogo. Um jogo que estava controlado e o Palmeiras não conseguia mostrar criatividade, qualidade para poder competir de igual para o Bahia. Olha que contrassenso, né? A gente está falando aqui de um Palmeiras que é vice-líder do campeonato, que tem um elenco muito superior, muito qualificado em relação ao do Bahia, mas que não conseguia jogar o jogo. O Bahia conseguia controlar todas as ações, até que numa dessas jogadas de contexto de futebol, né? O Palmeiras tenta sair num contra-ataque, o atacante, acho que o Rony, sofre a falta na meia-lua. O Palmeiras consegue ali na base da malandragem trazer a bola um pouquinho para trás. Na hora eu comentei com um amigo, esses pequenos detalhes do futebol também fazem diferença. A falta foi mais próximo do gol. Os caras conseguiram recuar a bola um pouquinho. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, conhecido por nós aqui na Bahia como o árbitro da piscadinha, né? Um árbitro que já tem um histórico de atuações ruins contra o Bahia, permitiu. Os jogadores do Bahia também não fizeram aquela pressão. É um elenco meio blasé nesse sentido também, um elenco meio frio, assim, meio distante dessas pequenas nuances do jogo. E aí, quando você tem uma sequência de fatos, uma sequência de insucessos, detalhes como esse fazem a diferença. E aí, o jogador Rafael Veiga, que bate muito bem na bola, teve mais ângulo para poder executar a cobrança com perfeição, e assim o fez. E um jogo que parecia muito controlado pelo Bahia, desce para o intervalo com empate. No segundo tempo, o Bahia volta bem também, continua controlando as ações, mas o cenário do jogo não muda muito, pelo menos nos primeiros 20 minutos ali. Continua sendo um jogo com poucas oportunidades, até que a primeira leva de mudanças fez com que o Bahia fosse um pouquinho mais agudo. A entrada de Biel, embora não tenha entrado tão bem, mas fez com que o Bahia crescesse mais pelo lado esquerdo. Bahia que costumou concentrar todas as ações ali, inicialmente pelo lado direito do campo, passou a ser mais agressivo pelo lado esquerdo, explorando as costas de Marcos Rocha. Depois Cauli entra também, consegue gerar volume para o Bahia. E aí o Bahia é penalizado pelo contexto, né? Contexto esse que apresentou-se para o Bahia ganhar o jogo e em seguida o Bahia perde. Por quê? Porque na metade do segundo tempo, numa jogada trabalhada pela esquerda, Cauli, que vem mal, que vem numa sequência de péssimas atuações, consegue achar um passe incrível para Biel, um excelente passe, uma grande oportunidade, coloca Biel na cara do gol. E Biel executa mal a finalização, né? Então, aquele momento ali, o Bahia deveria estar à frente do placar se não fosse a ausência de qualidade na finalização do seu próprio atleta, né? Então, naquele momento, o Bahia já começava a dar sinais de que seria penalizado. E mais uma oportunidade acontece alguns minutos depois, quando o Gilberto recebe uma bola pela direita, faz o cruzamento na medida para que o jovem atacante Thiago, que também entrou no segundo tempo, finalizasse. E aí ele finaliza mal, a bola iria para fora. Ele acaba finalizando mal, a bola bate em Jean Lucas, que está à frente. E aí acaba que a bola que entra acaba sendo invalidada ali pelo VAR, justamente, né? Jean Lucas, que acabou interferindo na direção da bola, estava em condição de impedimento.
e o castigo vem em seguida. O Bahia que sai de uma condição de perder 2 gols claros, inclusive de ter um gol invalidado, né, fazendo com que a torcida tivesse ali uma esperança de que, a partir daquele momento, fosse aumentar a pressão, o volume e, consequentemente, chegar ao segundo gol. Na verdade, o Bahia é castigado por um dos poucos lances em que o Palmeiras foi ao gol. A gente está aqui resumindo, de fato, as oportunidades do Palmeiras nos gols, porque foi isso. O Palmeiras não teve uma finalização sequer clara, que eu me lembre aqui, onde pudesse criar alguma outra chance que não fosse os gols. Mas nos gols, o Palmeiras foi amplamente... Foram 4 finalizações, Ravel. 2 no gol e 2 para fora. Pois é. Então, nesse lance do segundo gol, Fábio, uma jogada pela esquerda, onde Gilberto ali já estava cansado, ele que atuou bem, mas já estava ali dando espaço para as subidas do Palmeiras no contra-ataque, fez o cruzamento da esquerda para a direita do setor ofensivo do Palmeiras, e aí numa falha de posicionamento de David Duarte, que é atraído pelo atacante do Palmeiras, e também de Luciano Juba, que não consegue conter a aceleração de Flaco Lopes. Na verdade, nem era Juba que deveria estar marcando o Flaco. Flaco é um centroavante alto que entrou no segundo tempo, justamente porque Abel percebeu essa possibilidade de explorar contra-ataques e bolas aéreas. E aí, naquele momento, ele faz o gol, dando os números finais da partida. Um resultado muito cruel, porque embora o Bahia venha de uma sequência péssima, é preciso saber separar. Hoje a atuação do Bahia não foi uma atuação ruim, mas pelo contexto o Bahia acaba sendo castigado porque não conseguiu ser eficiente, achou 2 finalizações claras para conseguir sair da Fonte Nova hoje com a vitória. Pesa o fato de não ter feito, a bola pune, e em seguida o Palmeiras, com o seu tradicional jeito de jogar, todo mundo aqui já conhece, o brasileiro que acompanha futebol já sabe a maneira como o abelismo é implementado, é muito bem sucedido, né? E hoje o Palmeiras, mais uma vez, conseguiu dar números finais da partida sendo eficiente. O Bahia não conseguiu, e aí segue o seu calvário, trazendo para o torcedor, Fábio, um desânimo total sobre o que vai ser daqui para frente, porque embora a atuação tenha sido boa, o Bahia acaba perdendo mais uma vez pelas suas próprias limitações. Thiago Minhoca, também quero ouvi-lo aí sobre essa derrota do Bahia, como o Ravel já resumiu bem, né? Um jogo que faltou eficiência para o Bahia. Foi melhor, né? Foi melhor o jogo inteiro, inclusive no segundo tempo, né? Quando o Palmeiras fez o gol de empate, eu até imaginei que o Bahia podia se perder, né? Ali tomou um gol no final do primeiro tempo. Até achei que poderia acontecer um roteiro semelhante ao jogo contra o São Paulo, né? Que ele tomou um gol ali no final do primeiro tempo e jogou muito mal o segundo tempo, não se encontrou. E nesse jogo não, até teve chance no segundo tempo, né? Continuou dominando o jogo. O Palmeiras não atacava, né? Foi um jogo que o Palmeiras não ocupava ali o campo de defesa do Bahia. Mas o Abel Ferreira, no seu pacto, né? Conseguiu esses 3 pontos para o Palmeiras, que deixa aí o Bahia numa situação muito complicada. Tem a questão da atuação boa, né, Thiago Melca? Você até fala disso, que a atuação boa deixa o time mais próximo da vitória na rodada seguinte. Mas eu acho que o ânimo do Bahia, né, depois de jogar bem contra o vice-líder, né, ter chances e tomar 2 gols, um numa falta, né, indefensável, e o outro numa bola que bate no travessão e ultrapassa um pouco ali da linha para o gol ser validado, né? Até o contexto é cruel para achar forças ainda para essas rodadas finais do Bahia. Eu diria que o resumo desse confronto é o que é o Palmeiras nos últimos anos e que é o próprio Bahia, né? A gente está falando, e aí falando do Palmeiras, o Palmeiras, para mim, hoje no Brasil, disparadamente, é a equipe com melhor mentalidade vitoriosa, assim. Hoje fez um jogo... É curioso, porque aí eu vou tirar até um pouco aqui da análise aqui da gente, né? Da região. Eu vi muitos relatos de jornalistas lá de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro e tudo mais, e muita gente falando que o Palmeiras não fez nada, não jogou nada bem e conseguiu sair vitorioso. E aí é onde entra o que é que fez o Palmeiras sair vitorioso e o Bahia não. O Bahia não teve a mentalidade para fazer do jogo, o Ravel trouxe até muito bem, em pontos chaves da partida, de não ter o cuidado que poderia acabar acontecendo, como aconteceu, e chances de se colocar na frente. Acho que eu até cheguei a destacar lá no Twitter que o lance do Biel, para mim, é o ponto-chave, eu diria, ali
Eu não sei se o Bahia teria ainda sustentado, porque é um grande si, né? Não sabe se o Bahia ia ter um outro comportamento, se estaria no 2-1, e a gente não sabe como é que ia acontecer. Mas uma chance como aquela, Cauli deixou Biel para só fazer o gol. E ele conseguiu jogar por cima da trave. Ele sequer. Ele poderia, pelo menos, está dizendo assim, não, ele finalizou mal, né? Ou, no caso, o Everton fechou muito bem. Não, ele tirou demais ali, pegou muito mal na bola e desperdiçou uma chance inacreditável. Essa mentalidade, você não ter um mental para executar uma jogada simples como essa, ser frente a frente com o goleiro, isso é um problema do Vitória na temporada. Desculpa, cometi um erro grave. É um problema seríssimo do Bahia na temporada. O Bahia não chegou na final da Copa do Nordeste exatamente por essa falta de mentalidade em momentos importantes. Está chegando na final desse Campeonato Brasileiro, de novo o Bahia, em jogos como esse, né, em jogos importantes, joga bem, mas não consegue ter um mental tão concentrado a ponto de converter possibilidades, a ponto de não permitir uma jogada, porque o Palmeiras não fazia um grande jogo. Então era para ser uma partida onde você tinha que ser letal e ter todo o cuidado possível para que não sobrasse uma bola para o Palmeiras, porque o Palmeiras poderia fazer o que acabou fazendo, né, o gol que acabou garantindo a vitória. Então esse resultado para o Bahia, ele acumula mais na confiança, naquilo que até mesmo o Rogério Ceni era muitas vezes criticado, e até mesmo nessas mudanças, que poderia ser um fator novo, né? Porque Ravel lembrou bem, se você fala antes da partida, o duelo contra o Palmeiras perder, tudo bem, o momento do Bahia não é bom, o Palmeiras está brigando para título, então até isso é natural. Mas o jogo não se desenhou para esse resultado, se desenhou para uma vitória do Bahia. E o Bahia não conseguiu esse resultado. O Bahia, na verdade, ele simplesmente desperdiçou a chance de vencer, e não só desperdiçou a chance, porque a gente podia estar falando hoje de um empate, onde o Bahia poderia facilmente ter vencido o Palmeiras. Assim, foram vários momentos que ele pôde, vários também exagero, mas teve momentos bem cruciais para vencer a partida e não venceu. E não só ele não venceu, como ele ainda perdeu a partida. Então, essa mentalidade de um clube, que no caso é o Palmeiras, tem, mesmo se jogar bem e acreditar até o final para conseguir uma vitória, o Bahia tem um contrário. O Bahia consegue muitas vezes apresentar um bom jogo e em momentos chaves não resolve e ainda se complica cometendo falhas, né? O jogo do primeiro tempo, por exemplo, até saiu o gol de falta do Veiga, o Bahia era bem melhor, tinha feito 1-0, poderia ter feito o segundo gol ali, a defesa do Palmeiras não estava bem, né? O Gustavo Gomes, por exemplo, entrou no segundo tempo, o cara jogou na altitude, o Palmeiras pagou um avião para o cara jogar esse jogo e entrou ali nos minutos finais. Então, o Bahia, o que faltou para o Bahia nessa temporada, e vamos ver como é que vai ser até o término do campeonato, né? Momento-chave da temporada, ele não foi bem. Ele perde o Baiano, ele cai na semifinal da Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, tudo bem, era contra o Flamengo, mas era um Flamengo que estava mal, né? É bom lembrar que não era o Flamengo que foi campeão, né? Porque até trocou de treinador, mas era um Flamengo que estava com problemas, desfalcado, Tite pressionado, e nesse ponto o Bahia não soube aproveitar. Momentos chaves dessa temporada, o Bahia não teve a mentalidade de uma equipe vitoriosa, de aproveitar o momento, de aproveitar um contexto que está a seu favor, e muitas vezes ele acabar fracassando. E isso, para mim, é o que representa essa derrota de hoje, né? Um clube que tem uma mentalidade muito forte, vitoriosa, contra uma equipe que, por mais que jogue bem, parece que o fracasso está sempre acompanhando, assim, para momentos chaves como esse. Muito bem. Ravel, hoje mudanças, né, no time do Bahia, Adriel no gol, a gente já falou aqui que não dá para avaliar muito, Cauli entrando, manutenção do ataque. Querendo ou não, o Rogério Ceni fez a parte dele, né? Assim, ele vem fazendo. Numa demora que está custando caro, né? Eu acho que se essas alterações tivessem vindo com um pouco mais de antecedência, né? Hoje a gente viu até um Bahia que ainda tocou muito a bola, né? Mas assim, até foi mais vertical em alguns momentos, pelo menos eu tive essa impressão. Criou chances, né? A gente já falou aqui dos gols perdidos, mas eu acho que essa demora acabou sendo muito prejudicial, né? Porque foram muitos jogos numa sequência que ele não mudava, né? Manteve o Cauli aí o campeonato praticamente todo. O Marcos Felipe foi sair depois da terceira falha grave, né? Ele falhou contra o Vasco, falhou contra o São Paulo, aí na terceira falha contra o Juventude, aí
o Rogério Ceni deu chance ao Adriel. Tudo bem que hoje não tem culpa do goleiro, né, na derrota do Bahia, mas fica a sensação que ele poderia, né? Até porque o Bahia, como saiu da Copa do Brasil já há algum tempo, ele teve agenda, né? Ele teve período de treinamento para você já ter variado há mais tempo, né? E ter jogado bem. Jogou bem contra o São Paulo também, né? Boa parte do jogo ali, até ter tomado aquele gol. Jogou bem nessa partida contra o Palmeiras. Mas fica a sensação que até para esses jogadores terem mais confiança nessa nova formação ali, ter mais uma confiança dentro de campo, esse atraso do Rogério Ceni também acaba sendo muito prejudicial, né? Exatamente, Fábio. O que acontece? Esse mental que Minhoca bem destacou aí, eu concordo 100% com o que ele disse, tanto para o Bahia quanto para o Palmeiras, esse mental ele está cobrando uma conta para esses jogadores. Esses atletas entram agora com a necessidade de resolver, com a necessidade de definir, de resgatar contra o Palmeiras pontos que foram perdidos em partidas muito mais acessíveis. Vocês destacaram aí, Minhoca destacou o recorte da temporada do Bahia, dando o exemplo de quando pegou o Flamengo numa condição onde o Flamengo não era o que é hoje, que tem sido agora nesse momento da temporada. Eu lembro aqui do Internacional, onde o Bahia vencia e com a falha de Marcos Felipe acabou cedendo o empate. Naquele momento o Internacional estava muito distante do que é hoje. E é o que me faz pensar, o que esse Bahia conseguiria contra o Inter jogando hoje, por exemplo? Provavelmente perderia, porque enfrentou adversários mais acessíveis e também não conseguiu vencer. Em vários momentos o Bahia teve a condição de pontuar, se tivesse voltado atrás o treinador das suas convicções, tivesse dado um frescor para esse time, se tivesse tratado essa campanha construída nas 15 primeiras rodadas com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção e sensibilidade, para entender que naquele momento era necessário fazer mudanças para manter o Bahia na rota de sucesso, ou seja, não era recalcular a rota, era simplesmente fazer mudanças de peças para que o Bahia conseguisse, apesar das oscilações de desempenho e de pontuação, se manter num nível onde conseguisse chegar ao principal objetivo da temporada, que é disputar a Taça da Libertadores em 2025. Mas não, demorou de fazer isso, e agora a conta chega, porque o Bahia tem uma margem muito pequena. E além de ter uma margem pequena, o Bahia não vai conseguir, mesmo com grandes atuações, se sobrepor a times que têm garrafa vazia para vender. E hoje foi o que aconteceu com o Palmeiras, mesmo não tendo jogado bem, o Palmeiras demonstrou que com 2 mudanças, ele consegue chegar lá no seu objetivo, com o seu pragmatismo habitual. E dessa maneira é que o Bahia vai acabar enfrentando adversários que também vão vencer, porque falta apetite, porque tem um mental extremamente abalado, porque as mudanças que foram feitas deixam o Bahia com muito pouca margem para conseguir se reinventar no campeonato. Dessa maneira vai tudo ficando mais difícil. É uma sequência de fatores. Porque hoje o Bahia jogou para vencer, o Bahia até mereceu vencer. Se o futebol fosse lógico, fosse justo, fosse só baseado no que é ponderável, a gente estaria falando aqui de um Bahia vencendo. Mas aí você tem um atacante que finaliza mal de um lado, o outro atacante que finaliza mal desse mesmo lado e um atacante que consegue colocar a bola na rede no outro. Então, quando você soma todos esses fatores, aliados a essa mudança tardia de filosofia de jogo, embora o Bahia hoje tenha de fato tido mais posse de bola, tinha sido um pouco mais vertical, mas também de peças, essa soma de fatores coloca o Bahia onde está hoje. E a posição que o Bahia hoje ocupa na tabela, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte, né, do raio-x, mas é uma posição justa, porque ao mesmo tempo, ao passo em que o Bahia conseguiu fazer um grande recorte de temporada, de Campeonato Brasileiro principalmente, o Bahia também jogou essa mesma campanha na lata do lixo, tratou muito mal. Então, somando 15 rodadas de uma boa atuação, de boas atuações, com 18 rodadas de atuações muito pobres, com alguns lampejos de bom futebol, o Bahia ocupa a posição que ocupa, baseado nas suas próprias atuações, nas suas convicções teimosas, no abandono de uma boa estratégia de campanha, sem perceber que precisava fazer mudanças para poder conseguir trilhar o mesmo caminho que havia trilhando, e agora está pagando a conta disso. Muito bem. Minhoca, você também quer falar um pouquinho do Rogério Ceni? Essa falta de senso de urgência, né? Eu lembro até o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, era um jogo que o Bahia estava atrás no
Perdeu em casa, assim, e o Bahia jogou da mesma maneira de sempre. Foi um jogo até que eu acho que o Bahia nem chutou no gol direito, né? E não sei se é a questão da estabilidade, né, que o Grupo City dá a ele, que vai ficar, enfim. Mas eu achei as decisões do Rogério Ceni muito demoradas nessa temporada, né? Ele só mudou agora ali depois de uma sequência grande de derrotas, né? A torcida pressionando muito. E aí foi aí que ele começou a mudar algo que a gente até brincava aqui com o Ravel e com o Pedro, que a gente estava repetindo, cada telecast, não precisava nem gravar um novo telecast. Você assistiu da rodada passada, seriam as mesmas pautas, porque o Rogério Ceni não mudava, apesar do time em campo já demonstrar um desgaste da forma de jogar, de não conseguir variar, e ele demorou muito para fazer isso. Eu vejo, assim, eu acompanho bem o trabalho do Ceni, né? Acompanhei muito na época de São Paulo, por razões óbvias. Acompanhei no Fortaleza, né? Diretamente, até porque trabalho diretamente aqui, né? Analisando os times daqui. E uma característica que eu percebo do Ceni, assim, eu não acho ele um mau treinador. Ele é um bom treinador. Só que ele é um treinador limitado. E é um treinador que eu acho que ele se limita também. Eu acho que ele acaba não explorando outras situações. A impressão que me dá, certo? O que eu imagino. Ceni olha para o elenco dele, independentemente, ele estabelece um time que ele considera ideal. E esse time que ele considera ideal, dificilmente ele vai sair dessa lógica. Então, muitas vezes, como aconteceu durante essa temporada, né? Ele falou assim, teve um jogo que ele não ganhou, tipo assim, não temos peças à altura e tudo mais. Pô, você está num clube onde tem condições até mais, isso eu estou falando no começo da temporada, quando o Bahia, de fato, era até um clube mais reforçado, até as contratações que fez, mas ele vai se prendendo ao meio de campo, ele vai se prendendo aos laterais, à defesa. Então ele demorou a entender certos contextos ao longo da temporada. E isso é péssimo para a carreira dele. Porque quando você não é um treinador flexível para abrir mais possibilidades, você vai se tornando restrito de um pequeno grupo, onde se esse grupo começa a cair de rendimento, como aconteceu com o Bahia, você não tem outras soluções a colocar. Você não pode ficar, nesse exato momento, imaginando que Thiago pode ser a peça nesse momento que vai te ajudar. Ele pode até colaborar, mas a dificuldade dele já não implementar outras alternativas ao longo da temporada fez com que ele ficasse preso a uma ideia só de time, digamos, uma onzena, onde basicamente essa onzena, se não funcionasse, o time também ia se perder. E eu acho que para o que o Bahia é hoje, dá para ter mais possibilidade, profundidade de elenco. Acho que essa é a palavra que eu queria utilizar. Dá para você encontrar, por mais que essa... É óbvio, assim, Cauli não está entregando o que entregou no ano passado. E por mais que Cauli não estivesse jogando bem, aliás, por mais que Cauli seja ainda a melhor peça comparado a outros, ele não poderia ter sempre a preferência, mesmo jogando mal, sabe? Em algum contexto, você tem que encontrar outras maneiras de jogar, né? Eu até cheguei a fazer essa comparação, acho que aqui no último raio-x, né? Que eu fiz essa diferenciação do Ceni com o Vojvoda, né? O quanto o Vojvoda, por exemplo, teve um momento ruim recente. E aí foi o que ele fez, ele trouxe Martínez. Lá, quando o Fortaleza estava com dificuldade, perdeu vários jogadores, o Lucas Sacha, que era o sexto volante, ele passou a utilizar e deu confiança. Com o Ceni, não me parece que ele dá confiança a esses outros atletas. Porque o cara que não joga, ele falou assim, velho, é com Cauli, é com Everton Ribeiro, é com Jean Lucas, é com Alexandre, sabe assim, é com Everaldo, Tassiano, e só esses caras vão resolver. Os outros, eu acho que não tem, aparenta, né? Não tem nenhum senso de responsabilidade. Eu não sou o principal, quando eu entrar, eu não tenho a mesma obrigação do que esses outros. Esses caras que são os 11 titulares, na cabeça, eu acho que interna ali do Bahia, esses caras têm que resolver. Então, uma diferenciação muito latente, né, Minhoca, sobre a responsabilidade dos titulares e dos reservas, por causa dessa maneira como ele acaba propondo o que cada um vai jogar, cada um vai fazer. Por exemplo, ele passou a temporada inteira tendo alguma dificuldade com os pontas do Bahia. Aí, nos 2 últimos jogos, ele lança Thiago. Thiago não entrou bem contra o Juventude. Thiago hoje perdeu uma das chances cruciais do Bahia, mas o menino tem menos responsabilidade do que o treinador nesse contexto, que é lançado num momento de pressão,
no momento onde o Bahia precisa, de todas as formas, pontuar e vencer, e ele entra sem ter sido devidamente experimentado. Na verdade, entrou no último jogo. O último jogo dele havia sido na última rodada do turno contra o Atlético de Goiás. Depois disso, foi preterido completamente. Aí passa a ser lançado num momento difícil do Bahia, onde Ratão, que é um jogador mais experimentado, está à disposição e não é lançado. E aí, ninguém entende o porquê. Por que Ratão não entrou hoje? Fica assim um grande questionamento, porque no momento em que Thiago entrou, o Bahia precisava voltar à frente do placar, e é um menino, é um garoto que já não havia dado uma boa resposta no jogo anterior, e a gente fica aqui se questionando o porquê que Rogério Ceni faz tanta diferenciação entre titulares e reservas, e também o porquê de algumas escolhas, especialmente num momento como esse da temporada. Que aí eu acho que é onde entra o trabalho de como você consegue ter um elenco todo em prol de um objetivo. Porque aí eu acho que parte muito da ideia que quando você tem um elenco, vou pegar aqui o caso do Flamengo, né? O Flamengo, quando ganhou ali com o Jorge Jesus, ele ficou muito preso naquele time padrão, né? Quando saiu o Gerson, aí saiu ali aquele zagueiro espanhol, que eu esqueci o nome. Enfim, começaram a sair algumas peças. Pablo Mari. O Pablo Mari, por exemplo. E isso foi gerando no Flamengo quase que uma dependência daquela equipe titular. E aí o Flamengo, beleza, conseguiu um ano, até foi campeão com o próprio Rogério Ceni. Mas, por exemplo, naquele ano lá, quando o Ceni chega no Flamengo, ele fez mudança. Ele botou o Arão para zagueiro, botou o Diego Ribas para jogar de volante. E aí tudo bem. Por isso que eu estou dizendo, ele não é um treinador ruim. Aliás, ele é um cara que trabalha muito. Mas, ao mesmo tempo, ele não abre mais uma margem, principalmente para um tipo de campeonato onde vai exigir mais do que 12, 13 peças. Para uma Série A, você precisa ter 14, 15, 16 jogadores, que aí você precisa ver o perfil. Digamos, beleza. Se eu jogo hoje com Everton Ribeiro e Cauli, 2 jogadores que são criadores de jogada, jogadores que têm bom passe, quando eu não tiver um deles, como vai ser a maneira que meu time vai se portar? Porque se você só tem uma maneira de jogar, na hora que você não tem essa peça, ou na hora que essa peça não estiver jogando bem, qual o outro padrão que eu posso jogar? Um time mais defensivo, um time com mais um volante, um time com jogadores mais abertos, uma dupla de ataque. Então, essas alternativas, o Rogério não abriu nessa temporada. Por isso que, nesse momento, ele está fazendo mudanças. O time até melhorou, se a gente olha em termos de futebol praticado no jogo de hoje, mas para o contexto a mais, que é o que o Ravel mencionou, são jogadores já mais pressionados. Adriel, no caso, no gol, né? Hoje, por exemplo, eu senti ele segurança em bolas quando ele saía ali, dando uns chutões assim. Eu falei, meu Deus, ele vai entregar a qualquer momento um gol. Mas exatamente, talvez, por querer mostrar mais do que Marcos Felipe estava fazendo, algumas jogadas, teve momentos que estavam bem adiantado. Eu falei, se o Palmeiras recuperar uma bola, pode fazer o chute de fora da área. Então, essa ansiedade passa também para quem não estava jogando, porque quem não estava jogando já vai querer mostrar resultado e aí já não faz... Por isso que eu falei do mental lá, né, no meu primeiro comentário. São jogadores que não estão prontos para isso. Estão chegando agora no contexto de, vocês precisam agora resolver a situação. Pois é, mas você não preparou esses caras para chegarem para resolver essa situação. Não pode o Thiago, não pode o Adriel, assim, são caras que não foram experimentar. Tudo bem que o do Adriel é um caso à parte, o goleiro também não se troca tanto, né? Mas eu acho que faltou mais abrir possibilidades, testar outras alternativas para que no momento que acontecesse de queda, você tentasse reinventar uma outra maneira de jogar, algo que o Ceni acabou pecando muito. E, aliás, na minha avaliação, ainda peca na carreira dele como treinador. E ainda mais, Minhoca, porque esses jogadores, eles também já entram sabendo que eles terão uma oportunidade muito pequena para mostrar o seu futebol e, assim, serem mais acionados com mais frequência. Então, eu acho que isso também pesa. O atleta sabe que ele vai ter ali 15, 20 minutos e não sabe, eu acho que ele já começa a pensar que ele não sabe quando ele vai ter uma outra oportunidade. E isso traz ansiedade, traz pressa, traz afobação, traz até individualismo, porque ele sabe que na hora que ele vai ter acesso ali a uma jogada, ele vai tentar construir para ele se destacar. E coletivamente isso é ruim. Eu acho que isso é fruto do fato de Rogério Ceni não ter dado mais oportunidades a alguns jogadores em outro momento da temporada. E tu citou, Rafael, da questão do Bahia ser um time muitas vezes blasé, né? É muito também pelos titulares terem quase que cadeira cativa, né? Então acho que isso também faz o cara, não vou correr dobrado aqui, vou ser titular mesmo, enfim. A pressão tá no técnico, ele que não muda, então isso
Isso Também fica bem contribui, né? simbolizado muito. Fica muito simbolizado, Fábio, nas atuações de alguns jogadores aqui, como Caio Alexandre, Jean Lucas, que a gente cansou de criticar aqui, falar que mereciam sentar no banco, e continuavam assim, com uma postura dentro de campo aparentemente desinteressada, né? E isso decorre também dessa expectativa que a gente vê que esses atletas vão continuar entrando no time titular, independente do que eles vão entregar. Então, essa acomodação, essa zona de conforto que eles se encontram, que foi colocada também a partir do seu treinador, faz com que os jogadores eles mantenham essa postura, né, acomodada, aparentemente completamente desconectada do sentimento do torcedor. O torcedor está angustiado há muito tempo. E o que a gente vê é um time do Bahia, os titulares que entram, com a sensação de que vão ganhar a qualquer momento. Às vezes passa essa impressão. Tanto que hoje o Bahia entrou pilhado, entrou ligado, mas você vê um Bahia, em termos de peça, né, disposição do time titular, muito diferente, muito mexido do que em comparação ao time que a gente vinha criticando por essa ausência de postura, de ser um time mais enérgico, né? E aí a gente vê isso representado em Lúcio, vê representado em Ademir, que apesar de todas as limitações, tenta entregar, é um cara raçudo. Vê no próprio Gilberto, que entrou muito bem hoje, e em outros jogadores que pareciam ansiar por essa titularidade e que acabaram recebendo essa oportunidade muito próximo do final da temporada. Muito bem. Alguns comentários aqui no chat. O Emerson Penha fala que em 2025 vem mais toque de bola. O Rogério está pedindo Rodrigo Nestor para reforço. E o Léo Pelé. Não são reforços muito empolgantes, né, Ravel Pinheiro? O Rodrigo Nestor é um jogador que acho que até Minhoca pode falar bem aí, um jogador de São Paulo, que se caracteriza fundamentalmente por conseguir fazer várias funções no meio campo, desde ali da segunda linha, até jogando um pouco mais aberto na ponta. Mas é um tipo de jogador que, assim, eu pessoalmente não gosto, tá? É um jogador que ele não se caracteriza por ter muita velocidade, mas também não é um jogador de grande criação, mas também não é um jogador muito combativo. Faz todas as funções do meio campo, mas é um jogador nota 7 em todas elas. O principal feito dele foi ter conseguido fazer um gol numa final de Copa do Brasil, por isso ele é lembrado com carinho por parte da torcida do São Paulo, mas ao mesmo tempo é um jogador que saiu ali de Cotia com a expectativa de ser muito mais do que conseguiu entregar até agora, e eu fico com a sensação de que é um jogador que não muda o patamar do Bahia. Pelo contrário, ele realmente tem, por característica de desempenho, de perfil, a cara desse Bahia de 2024, que é uma cara que não me agrada. Eu prefiro um jogador que seja mais cerebral, que seja mais veloz, que consiga entregar outro tipo de performance e perfil para que o Bahia mude um pouco a sua cara, mas a contratação de Rodrigo Nestor, se vier, de fato é uma contratação que não me anima. Já o Léo Pelé, a informação que eu tenho é que isso não passa de boato e o Bahia não tem interesse no atleta. Falando em só um pouquinho do Nestor aí, o melhor Nestor foi com o Ceni, isso aí eu não tenho nem dúvida. E aí eu acho que o Nestor era também às vezes criticado muito pela torcida de São Paulo. Só que tinha uma virtude do Nestor, e aí é uma coisa que o Ceni ressaltava e depois parte da torcida, né, acabou aceitando. Ele era um jogador de muita entrega. Então, ele era um dos jogadores com o melhor passe vertical do São Paulo. São Paulo, às vezes, era um time muito de passe lateral. E era, assim, eu estou falando, nem tecnicamente falando, que nisso, por exemplo, o Bahia até tem 3 peças que, tecnicamente, acho que até são superiores ao Nestor. Mas ele é um jogador muito operário. Ele é um jogador que dá uma dinâmica sempre de progressão, de passe à frente, sabe? Então, nesse ponto, se de fato for o nome para chegar, eu acho que é muito mais pelo perfil que o Ceni enxergava nele, de um jogador sempre tentando levar o time para frente. Ele sempre teve essa característica, Nestor, mas tecnicamente falando, é um jogador mais limitado na minha avaliação. O perfil de Rodrigo Nestor me lembra um pouco o atleta Gustavo Blanco, quando surgiu no Bahia também, na base do Bahia, em 2014, 2015. Era um jogador que tinha características até parecidas. Se dedicava bastante, até era polivalente no meio campo, mas acabou não vingando, no caso de Gustavo Blanco, pelas lesões. Mas é um jogador que eu também não gosto muito do perfil, não. Muito bem. Liniane Santos pergunta se o Rogério Ceni é conservador, de acordo com o que a gente falou aqui, né? Eu não diria conservador, Liliane. Eu diria que é um treinador teimoso. De fato, assim, ele conseguiu ao longo da temporada do Bahia fazer algumas entregas. Eu acho que
A maneira como o Bahia chegou a jogar em determinados momentos do Campeonato Brasileiro animou, empolgou a torcida, mas eu acho que essa incapacidade de perceber a necessidade de mudanças quando o Bahia se tornou um time previsível, manjado, faz com que ele, na minha avaliação, seja um treinador teimoso. Ele só promoveu as mudanças quando chegou num nível onde ia estourar. Se ele não fizesse, ia estourar. Né? E essa teimosia faz com que eu acho que ele não necessariamente seja um treinador conservador, mas um treinador teimoso demais em suas convicções. Por exemplo, vou dar até um exemplo. O Diniz, por exemplo, pode ser utilizado o mesmo termo, talvez, assim, se for utilizar para o Ceni. O Diniz, ele é conservador na ideia de jogo que ele faz. Ele quer... Mas é assim, ele não é... Eu acho que nem o Ceni e nem o Diniz são treinadores convencionais. Não é aquele treinador de bola, quadrado. Eles até são bem inventivos, mas eles não abrem muito o leque. Às vezes são muito presos, que aí é o que o Ravel falou. São teimosos numa ideia de time ou numa ideia de jogar. Eles não abrem, às vezes, assim, possibilidades a mais que o time pode produzir. E aí ficam mais restritos. Acho que aí a teimosia é a palavra mais adequada. A gente está criticando muito o Rogério Ceni, mas se você for parar para pensar, ele ainda é, para a gente ver a crise de treinadores no futebol brasileiro. Ele é top 3 treinadores brasileiros. O que vocês diriam? De brasileiros? De brasileiros, nascidos no... É isso. O problema é que essa lista... Hoje, essa lista ela vai sofrendo atualizações num recorte muito curto, né? Por exemplo, Roger Machado passou um hiato aí de um declínio, né? Ninguém queria. E hoje, para mim, ele é um dos melhores treinadores do ano, independente da nacionalidade. O que ele tem feito no Internacional e já havia feito no Juventude é de se destacar. Talvez ele esteja nesse top também. É difícil. Aliás, só por dúvida aí, Fábio, os outros dois aí que tu colocou o Rogério junto, quem são? Não, assim, eu tô falando num recorte recente, tá? Não tô nem falando da temporada, assim, no recorte dos últimos anos no futebol brasileiro. Nos últimos anos, eu ainda acho que o Tite é o melhor. O Tite e que... O Machado apareceu agora, né? Nessa campanha com o Juventude e Inter. O Diniz dá para colocar, então, nesse meio aí? O Diniz... a gente coloca Diniz, coloca Renato Gaúcho, para você ver Dorival que, também, se você olha... Assim, o Dorival... Trabalhos ok e tal. É questão porque eu acho que não tem nenhum treinador brasileiro assim, unanimidade, porque senão esse treinador estaria na seleção brasileira, né? Tanto que a gente tem o Dorival... para você ver, o técnico da seleção Dorival. Então, não quer dizer muita coisa também, tá nesse top 5, top 3. O Tite saiu do Flamengo com desempenho muito ruim, né? Aí tem agora o Felipe Luiz surgindo, né? O pessoal já ficou bastante animado. Eu acho que o cenário brasileiro não tem como a gente ficar cravando coisa de estar entre os 3 melhores e tal. Como eu falei, eu não acho o Ceni mau treinador. Eu só acho que às vezes ele bate num teto. Ele baixa o próprio teto dele. Eu acho que ele é muito promissor, mas ele não consegue às vezes ir além. Assim, nota que eu já vi comentário. É um treinador de meio de tabela, que é aquela coisa, se o Bahia tivesse numa condição não tão forte como hoje é o Bahia, né, em termos financeiros, com o Grupo City, essa campanha, se fosse do Bahia antigo, a gente estaria talvez valorizando, sabe, assim, né, e tudo mais. Mas não tem como você não olhar o contexto de como começou o campeonato e de como está terminando o campeonato. Um treinador também, no análise, se faz também nesses momentos. Ele tem o mérito de ter colocado o Bahia na parte de cima, mas ele não pode simplesmente ter um colchão no momento chave agora, na reta final do campeonato, o time, né, 1 ponto somado em 18, simplesmente a campanha dele é boa, nunca o Bahia chegou aí, pois é, mas no momento, eu acho que até se a gente for pegar um recorte atual, talvez o Bahia seja a pior equipe do Brasileirão hoje, em termos de aproveitamento. Com certeza. De futebol eu já não sei, né, porque também tem uma turma aí que também tá mal pra caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui. De futebol acho que não, mas de pontuação sem dúvida. O Bahia fez 1 ponto nos últimos 18 disputados, né? Então a situação é bem complicada. Um outro parâmetro que a gente poderia utilizar aqui para analisar essa questão dos melhores treinadores seria dissociar a ideia do melhor treinador e do melhores trabalhos, né? Porque, por exemplo, o trabalho de Carpinha é muito bom, mas eu acho que ninguém o coloca aí, né, como um dos melhores treinadores do Brasil. O trabalho de Léo Condé no Ceará é muito bom. Enfim, eu acho que só colocando a pimentinha aqui, sem fazer juízo de valor de quem é melhor que quem, mas há treinadores fazendo grandes trabalhos. E bons treinadores no Brasil, eu acho que de fato são poucos.
Ó, só Pois para é. trazer a informação, o Bahia de fato é a pior equipe das últimas 6 rodadas. Bragantino, por exemplo, tá péssimo, né? Somou 4 pontos. O Atlético Mineiro, que é o único que está à frente do Bahia, somou 3 empates. Está somando agora o 4º empate, né? Tá por enquanto empatado. O Bahia é a pior equipe dos últimos 6, e se a gente aumenta o recorte também para os últimos 8 jogos, também é a pior equipe. Bom, tem o Diego Carmo aqui tá insistindo sobre um boato que Ravel pode Não, até. A gente não vai entrar nisso porque é boato, é coisa de internet, assim. Não, o próprio cara que inventou essa história já é, pediu desculpa e tudo mais. então, assim, não Vou nem vamos entrar entrar nisso. nesse debate, tá? Mas só como audiência rotativa, cabe só fazer uma ponderação, Fábio. Eu já havia desmentido esse boato no ar, no último programa que eu participei, e vou aqui endossar para quem não sabe, surgiu uma fake news que, na verdade, foi um pensamento ali abjeto de alguém, achando que a internet é terra sem lei, que aventou a possibilidade do auxiliar técnico de Rogério Ceni ter um envolvimento com a namorada ou ex-namorada de Caio Alexandre. Isso não aconteceu. O próprio perfil que veiculou a fofoca soltou depois um pedido de desculpas, percebeu que o negócio tomou proporções ainda maiores, inicialmente tentou mudar a sua roupa ali no perfil, depois desativou a conta, mas o fato é que o próprio Caio Alexandre se manifestou nas suas redes sociais repudiando, e o Charles Embert, né, que seria a outra figura envolvida na história, foi ainda além, já sinalizou que vai acionar a justiça para que essa pessoa possa responder, inclusive, criminalmente pela disseminação de fake news. Então, eu acho que fica aí, inclusive, o alerta, embora a gente não vá se demorar para falar aqui sobre boatos, mas a internet não é terra de ninguém. Então, é importante que as pessoas pensem antes de publicar qualquer tipo de ilação a respeito de um assunto sem propriedade ou conhecimento de causa. E até é importante, aliás, isso que Ravel menciona, que é quando acontecer algo desse tipo, que as pessoas, de fato, vão até o fim, né? Para exatamente saber que há consequência de atos como esse, né? Você achar que, como disse Ravel, que a internet, não, era uma brincadeira. E por então, né, não faça algo desse tipo, porque isso passa longe de ser uma brincadeira. Isso envolve muitas pessoas, e uma situação como essa, e só lembrando, isso tem nada a ver com o que o time está jogando ou não está jogando, isso tem muito a ver com pessoas de má índole que muitas vezes aproveitam uma situação como essa para espalhar um boato como esse. É cada vez mais comum, né? Um time tem uma sequência ruim, aí inventam algum problema extracampo, assim, claramente uma fake news, né? Desde 98, né? Desde, se vocês soubessem o que aconteceu em Paris, ficariam enojados. Antigamente, então, Fábio, diziam que era porque não pagava salário. Como no Bahia, do dinheiro do Grupo City não podem utilizar isso aí, talvez tenham percorrido um caminho mais sujo. Aqui no Botafogo aqui no Botafogo da Paraíba tem uma teoria da conspiração que o time não quer subir, assim. Ele não quer subir. A diretoria não quer que ele suba, porque algumas pessoas da diretoria ali, inclusive, foram já afastadas pelo STJD, são banidas do futebol, mas que ainda mandam. Aí se for para a Série B, aí os holofotes ficam mais em cima. Eu fico impressionado como o pessoal é criativo para buscar justificativas para um fracasso em campo. Eu nem acho às vezes que o que se especula em alguns contextos pode ser uma inverdade ou uma mentira, né, tal. Mas antes de você essa de 98, Fábio, eu vi várias vezes assim, o Edmundo tendo que falar sobre isso, o Ronaldo tendo que falar sobre isso, assim, de uma coisa que foi criada. E naquela época não tinha internet como é hoje, né? Até tinha, mas não era como hoje. Então, da maneira como as coisas são repassadas, né? Claro, hoje em dia a gente já vive num mundo onde todo mundo desconfia das informações, mas, enfim, quem faz algo desse tipo, para mim, tem que ter punição. Porque, de fato, não dá para achar que é uma coisinha bobinha, não. É uma coisa que pode afetar geral aí. Só fazendo uma observação aqui, técnica que João Lucas trouxe no chat, o crime seria difamação. Obrigado aí, João, pelo esclarecimento. Muito bem. Então, esclarecido aí, mais uma vez aí pelo Ravel Pinheiro. Vamos para o campinho? Vamos embora. Falar de campo e bola agora. Analisar os titulares aí do Esquadrão de Aço contra o Palmeiras. Vamos começar pelo Adriel. Se eu estivesse no gol do Bahia, saíram os mesmos 2 gols, viu? Que
que o Palmeiras fez. O Adriel, então, o que dizer de Adriel? Jogador que não foi testado, não teve nenhuma atuação direta praticamente no jogo, exceto essa no afã ali de ajudar, como o Minhoca também já apontou no comentário dele, deu umas espanadas em bolas. Eu acho que isso acontece também muito quando o atleta sabe que a margem para erro é mínima, o risco para errar não pode existir. Então ele deu umas espanadas em bolas ali, em outros momentos esbanjou a autoconfiança. É um jogador que internamente é avaliado assim como um goleiro que sabe trabalhar muito bem os pés. Eu cheguei bem cedo hoje na Fonte Nova e aí fiquei bem atento no treinamento de goleiros, porque eu já tinha informação de que Adriel seria titular, e aí fiquei olhando assim, ele realmente esbanja a confiança. Mas hoje, no jogo de hoje, não tem nem o que falar a respeito dele, não tem elementos suficientes para avaliar a atuação razoável. Eu também Minhoca. mantenho. Como eu falei, né? Eu senti muita insegurança, assim, um excesso de confiança, mas ao mesmo tempo algumas jogadas perigosíssimas que ele trabalhou, algumas até muito boas. Ele chegou a trabalhar umas saídas de bola que teve um momento que o Palmeiras estava bem perdido no meio de campo e o Bahia estava sobrando ali na saída de bola ali pelo meio. E um dos motivos era o Adriel ali, soltando rápido ali no meio, muitas vezes. Mas em outras ele não. É aquela velha espanada para frente que não foi bem executada. Então teve ali umas duas ali que foi bem perigosas, mas também não chegou a trabalhar tanto. E os 2 gols aí, mérito para o Veiga, né? Aliás, o Veiga, né, não sei, Ravel estava no estádio, talvez não tenha percebido, na TV passou, Ravel. A falta foi ali bem na meia-lua, bem na meia-lua mesmo, ali na entrada da área. E aí o Veiga foi puxando a bola. E aí, nisso, o árbitro, tipo, não. Marcou. Aí Veiga puxou mais a bola ainda, até ter mais o ângulo para bater. A malandragem foi tão grande, meu amigo, foi tão grande, que a falta acontece no meio, na área interna mesmo dessa meia-lua. Ele puxa para trás um pouco. Foi 2 metros mais ou menos. O árbitro adverte ele dá uma de João sem braço e mantém. Aí o que acontece? A barreira do Bahia se movimenta. Os jogadores do Palmeiras tentam fazer aquela cortina, aí a barreira do Bahia se movimenta. Aí ele tem que fazer uma nova marcação da barreira. Rafael Veiga se aproveita disso e puxa mais ainda a bola para trás, fazendo com que ele tivesse angulação suficiente para poder executar bem a finalização. Ótimo cobrador de falta, mas na verdade, assim, ele se utilizou de muita malandragem e o Bahia de malandragem nenhuma. Bastava ter um jogador ali, pô. Exatamente pilhando, ó, dizendo, ó, foi aqui, a falta foi aqui. E aí não é a primeira vez que acontece esse bundamolismo desse time do Bahia. A verdade é essa. Detalhes como esse são, às vezes, fazem uma diferença muito grande. Fazem muita diferença. Bom, vamos para a dupla de zaga, Gabriel Xavier e David Duarte, né? O Jocanu estava suspenso, né? Então aí tivemos modificação na zaga titular, Ravel. Gabriel Xavier voltando à titularidade depois de ter ficado indisponível. Essa zaga do Bahia, quando é a titular, normalmente passa mais tranquilidade, segurança. Sustentou durante muito tempo aí atuações estando pendurados, mas agora o Bahia vem de 2 partidas em sequência sem poder contar com seus principais jogadores da função. Gabriel Xavier foi muito bem hoje, na verdade jogou bem hoje, para não utilizar o termo que credencia a nota máxima, jogou bem hoje, principalmente no segundo tempo, onde o Bahia ainda teve ali algumas possibilidades de sofrer contra-ataques, né, da equipe do Palmeiras, mas ele sempre providencial, então do lado dele o Palmeiras não se criou, jogou bem. Já David Duarte esteve abaixo. É um jogador que, na verdade, também entra com muito pouca margem de erro, em razão de ser um atleta que não conta com a confiança da torcida. Todas as atuações que ele teve ao longo desse ano foram sempre inconstantes. Em algum momento ele contribui, como, por exemplo, no jogo contra o Internacional. Ele faz o gol que bota o Bahia à frente, mas, ao mesmo tempo, falha naquela partida, falhou no jogo anterior a esse, e hoje, mais uma vez, ele participa da jogada que resulta no gol da virada do Palmeiras. Então eu não consigo colocar para ele uma boa avaliação, embora ele não tenha tido uma atuação de todo ruim, mas ele participa negativamente em momentos do jogo que são cruciais para o resultado que acontece. Então, para Gabriel Xavier, eu diria que jogou bem, e para David Duarte, eu diria que jogou mal. Mantenho aí. Minhoca, mantém? Teve vários momentos que o Gabriel Xavier estava muito atento
como o Palmeiras errava muito passe, teve muita interceptação do Gabriel Xavier ali, de jogadas em que o Bahia sempre recuperava e já ia para o ataque. No segundo tempo, principalmente, ele conseguiu isso muitas vezes. Fora os duelos, assim, que ele ganhou muitas jogadas. O David Duarte, de fato, teve mais dificuldade. É um zagueiro mais estabanado, é um zagueiro que é mais disperso e tudo mais. Então, eu acho que as notas ficaram bem avaliadas até pela discrepância, né? Que você imagina com Canu e sem Canu, que aí tá mais encaixado nessa dupla. Acho até que Gabriel Xavier, se não me engano, até estava ainda bem avaliado, né, nessas avaliações, acho, na bola de prata. Para mim é um dos melhores zagueiros que a gente tem nessa Série A. Eu até colocar hoje, se fosse fazer agora, eu colocaria ele como um dos melhores zagueiros da Série A. Ele tá bem avaliado, né, de fato, na bola de prata ali. Bom, dupla de laterais aí, Gilberto jogou no lugar do Ares, né? Que estava com a seleção colombiana. Estava suspenso também ou não, Ravel? O Não foi. STJD julgou Gilberto pela expulsão do jogo contra o Flamengo e ele pegou 4 jogos de gancho. O Bahia vai recorrer. Independente dessa suspensão, ele estaria cumprindo a automática, então não estaria disponível para o jogo de hoje. Mas o Bahia vai precisar, Ares, de né? fato, recorrer. Desculpa, o Ares, o Bahia vai precisar recorrer porque senão não vai contar com ele até o final do campeonato. Independente disso, a atuação de Gilberto hoje foi boa. Na verdade, para mim, ele foi o melhor jogador do Bahia em campo. Eu colocaria um verde musgo porque não acho que chegou num nível de ser assim, uma atuação muito boa mesmo, assim, no nível supremo, onde a gente credenciaria ele a nota máxima aqui da nossa avaliação. Mas ele foi o melhor do Bahia em campo, enquanto teve fôlego, contribuiu muito ofensivamente, conseguiu roubar algumas bolas também. O lado direito defensivo do Bahia, de fato, hoje teve uma atuação bem destacada com ele, com o Gabriel, além de ter dado assistência para o primeiro gol, para o único gol, na verdade, do Bahia. Ele poderia ter, inclusive, ter dado 2 assistências se o Thiago tivesse conseguido fazer o gol ali, o segundo gol do Bahia. Na oportunidade que ele teve foi de um cruzamento de Gilberto. Então, para ele jogou bem, destacando que foi a melhor atuação entre os atletas do Bahia. Já Juba, inversamente proporcional. Na verdade, a avaliação que eu utilizei para os zagueiros, eu também a faço para os laterais. Juba, em vários momentos, esteve disperso. A bem da verdade, foi muito mais forçado. O lado direito do Palmeiras ali, com Marcos Rocha, Rafael Veiga e Felipe Anderson, no primeiro tempo, tentou criar algumas jogadas, onde Juba não esteve bem, e no segundo tempo ele ainda acaba participando do lance do gol, onde Flávio Lopes se antecipa a ele e consegue cabecear, fazendo o gol da vitória palmeirense. Então eu diria que Juba hoje jogou mal, embora ressalte aqui que ele tenha sido mais testado, né, mais provocado ali no sentido, principalmente na parte defensiva, mas não saiu bem não. Então eu iria de jogou bem para Gilberto e jogou mal para Juba. Pode manter as notas aí do Ravel. Eu vou discordar das duas, certo? Mas Ravel ganha no desempate, obviamente. Eu achei que a partida do Gilberto foi muito boa. É porque, assim, para mim, o muito bem, ele não é a atuação perfeita. É uma atuação ótima para perfeita, né? Então, acho que o Gilberto, para mim, entregou muito, mesmo assim, foi um jogador que acrescentou demais. Concordo plenamente com o Ravel, já dando até spoiler, o melhor jogador do Bahia dentro de campo. Teve muito atento, muitas jogadas ali pelo lado direito aconteceram por conta do Gilberto, né? Juba, eu pensaria mais no razoável, porque eu acho até que ele conseguiu ganhar algumas jogadas, falha de fato na jogada do gol, mas eu acho que alguns apoios também ele conseguiu ir bem. Não senti ele tão mal, não, assim, sabe? Eu acho que o lado direito do Palmeiras até teve uma certa dificuldade, ele ganhou algumas disputas que eu nem esperava tanto assim dele. Então, uma leve discordância aí, eu colocaria mais o razoável para o Juba e o Gilberto eu colocaria muito bem. Se for para mudar, Minhoca, eu até acho que você me convenceu em relação a Gilberto, tá? Eu iria, pode botar assim muito bem, até porque outros atletas receberão o jogou bem, então para não colocar ele nesse mesmo cesto, a gente pode mudar assim o muito bem. Só o Juba que eu entendo suas ponderações, mas de fato eu acho que ele poderia ter entregado mais. Então, vamos o Gilberto, quando foi acionado, vem entrando bem, né? Eu lembro de outro jogo. E assim, o Santiago Arias também não vem jogando bem também. Acho que seria algum absurdo essa manutenção do Gilberto? Não seria nenhum absurdo, Fábio. Inclusive, assim, é a boa notícia, né? Porque não se sabe se o Bahia vai conseguir um efeito suspensivo, se vai conseguir a anulação completa. Eu acho que até é muito difícil que consiga uma anulação completa dessa pena. E saber que Gilberto vem entregando bons desempenhos. Sempre que entrou, na verdade, né? Tem conseguido jogar bem.
Então, na verdade, eu não só fico mais tranquilo, como manteria ele para titular para domingo, mesmo que a área estivesse à disposição. Muito bem, vamos para o meio de campo, começando pela dupla, né? Caio Alexandre e Jean Lucas. Dois jogadores que, mais uma vez, tiveram atuações abaixo do que já apresentaram ao longo da temporada. Eu acho que é nesse momento que a gente acaba percebendo que o declínio do Bahia ainda passa pelo fato de a gente ter jogadores que, apesar de estarem mal, continuam no time titular, muito por conta até de você não ter um substituto ideal para esses atletas, né? Acevedo volta agora de lesão, ainda não é um jogador que pode jogar 90 minutos. Quando entra, oscila bons e maus momentos. Hoje mesmo, na minha avaliação, não esteve tão bem. Mas o fato é que Caio Alexandre e Jean Lucas, mais uma vez, repetiram atuações abaixo na minha avaliação aqui. Quero escutar a Minhoca, porque a minha avaliação ela está pendendo entre um razoável e um jogou mal, mas achando que está mais para um jogou mal até, dos dois. Caio Alexandre, inclusive, estando um pouco abaixo de Jean Lucas. Eu tô muito parecido contigo também. Eu acho que tá mais pro jogo mal dos dois, porque eles tiveram até espaço para trabalhar mais, assim, sabe? Eu acho que teve um momento que o Palmeiras estava bem exposto no meio campo, assim, o Bahia poderia ter prevalecido mais nesse aspecto. Teve uma jogada do Caio, por exemplo, que ele tá saindo com a bola e ele, acho que foi o Ademir, não tô lembrado, na direita, já partindo ali com muita liberdade. Ele poderia ter dado o passe em profundidade, acabou. Eu senti muito, às vezes, burocrático, assim, sabe? Do trabalhar, o receio de perder a bola, aí sempre tinha uma bola voltando de novo ali para Gabriel Xavier e tudo mais. Então, em alguns momentos, eu senti eles bem acomodados, assim, um pouco do comodismo, tendo até campo para trabalhar. Se tivesse um pouco mais de ímpeto dos dois, assim, o que a gente já viu dos dois nessa temporada, o melhor que os dois podem apresentar, o Bahia teria até conseguido fazer o seu resultado. Mas eu acho que esse desempenho mais abaixo, eu senti o Jean Lucas em um determinado momento até pior, sabe? Mas talvez na soma realmente o Caio tenha entregado menos, assim. O Jean Lucas ainda chegou a aparecer em alguns contextos. Mas é porque teve um momento que o Jean Lucas realmente estava fazendo muita escolha errada, assim, de jogada. Mas eu concordo, ele jogou mal para os dois. Bom, vamos agora para o Everton Ribeiro, que nunca parece que joga mal, né? Ele sempre parece lúcido, mas também não consegue ser decisivo, né? E fica ali meio no meio termo. Pelo menos é a minha impressão nos jogos do Bahia. Dá a sensação de que Everton Ribeiro é um jogador que precisa de jogadores que acompanhem melhor o seu raciocínio e consigam converter melhor, finalizar melhor as oportunidades que ele cria, combinar melhor com ele as jogadas. Então, fica a impressão de que todas as vezes em que ele precisa estar mais distante do gol e precisa que os atletas ao redor que jogam ali com ele na mesma faixa do campo precisem colaborem, nem sempre eles conseguem colaborar. E isso dá a sensação de que ele não é tão decisivo. Mas a verdade é que Everton Ribeiro entrega lucidez, pensamento criativo, capacidade de romper linhas com passes. Ele participa da jogada do gol do Bahia, inclusive dando passe para Gilberto por dentro, né? Então, hoje, mais uma vez, uma boa atuação do meio-campista tricolor. Se o meio-campo do Bahia conseguisse acompanhar o ritmo de atuações que ele tem, a gente estaria falando de um outro Bahia, não só no jogo de hoje, como na temporada. Eu iria de jogou bem para Everton Ribeiro. Também era isso que eu ia falar. Teve momentos que ele teve dificuldade, mas aí é muito mais por conta da dificuldade de não ter outro jogador, né, também correspondendo. Mas ele foi uma das peças importantes. Ele participa da jogada do gol, ele participa de outras jogadas que poderiam ter saído do gol também. Então, para mim, fica o jogo bem para ele, porque, enfim, né, não dá para a gente esperar o Everton Ribeiro de uns anos atrás, que aí também seria, acho que até uma ótima notícia para o Bahia. Mas no momento ele ainda é um dos principais atletas da equipe. E era até natural, Minhoca. Era até natural que ele sofresse um pouquinho mais hoje, porque o Palmeiras é um time muito físico, né? De bastante intensidade, então em alguns momentos de fato ele acabou tendo alguma dificuldade ali de conduzir a bola, mas em vários outros também conseguiu clarear jogadas, porque ele, apesar de ter esses momentos onde ele acaba tropeçando um pouco ali com a bola, me parece que a idade às vezes pesa um pouco, mas é também um jogador muito confiante. Se ele erra uma jogada nessa característica, a próxima jogada ele vai tentar e acaba acertando, demonstra muita lucidez. É um nível de sempre ele busca a melhor jogada possível, né? E nunca é numa
não é forçando a barra muitas vezes, mas quando ele vai tentar dar uma forçada, a tendência é de mais acerto do que erro. Então, não tem nem o que pensar, não. E jogou bem. Boa, vamos pro Tassiano? Depois a gente vai para a dupla Tassiano, Lúcio e Ademir. Tassiano hoje teve uma atuação discreta, né? Durante o jogo, assim, nem comprometeu, nem também conseguiu criar grandes jogadas. Ele é um jogador que eu penso que, à medida em que Biel, por exemplo, ganhe mais ritmo, deve ser alçado à posição, à condição que Jean Lucas hoje joga. Rogério Ceni já deu sinais de que vai ser um jogador que vai atuar dessa forma, então acredito que ele deve jogar numa faixa mais central do campo, que é onde eu acredito que ele rende melhor. Hoje ele jogou um pouco mais aberto pela esquerda, não contribuiu, mas também não chegou a fazer raiva, não. Na verdade, quando o Rogério substitui ele ali aos 12 minutos, foi a primeira mudança, foi de um lance onde ele tentou dar um passe de letra que não foi concluído. Talvez tenha sido, inclusive, a principal atuação dele no jogo, num lance específico. No mais, eu acho que ele, de fato, foi um razoável meio insosso. Então, eu daria um amarelo para ele aí. Poderia até mesmo, assim, jogou mal, porque, de fato, foi pouco participativo. E foi também, acho que um dos problemas ali do Bahia, mesmo o Bahia tendo jogado bem, né? Boa parte do jogo ali, ele não estava sendo um dos jogadores mais importantes. Razoável, tá de bom tamanho. Bom, vamos para a dupla, né? Ademir e Lúcio, né? Mantida mais uma vez entre os titulares, Ravel. Ademir, destaco aqui a vontade, a garra, o empenho. É um jogador que sempre tenta. Diferente de Everton Ribeiro, que tem sempre a tentativa com a técnica, Ademir a tentativa com muita raça, com muita transpiração. Essa tentativa muitas vezes faz raiva no torcedor, porque ele demonstra em vários momentos que ele de fato não é um jogador que tem um nível técnico assim que o torcedor espere, que ele consiga entregar, fazer grandes jogadas. Mas muito na base da vontade ele consegue contribuir muitas vezes. Hoje eu acho que ele teve uma atuação melhor no primeiro tempo, onde ele acabou até dando a primeira finalização do jogo de cabeça, conseguiu ganhar alguns duelos pessoais ali no lado esquerdo, cansou o lateral esquerdo do Palmeiras, que foi até substituído no segundo tempo, mas ao mesmo tempo não participou diretamente de nenhum grande lance do Bahia. Eu iria de razoável para ele, destacando que é um jogador que eu manteria no time titular. Eu acho que o Bahia, se o Bahia é mais vertical hoje, se o Bahia é um pouco mais agudo, como a gente já comentou aqui nesse telecast, muito se dá pelo fato dele ter conseguido finalmente conquistar a confiança e a titularidade no time de Rogério Ceni. Já o Lúcio Rodrigues, eu acho que vem numa crescente. As atuações dele ainda podem ser melhores. Assim, eu acho que em alguns momentos ele ainda dá uma apagada assim, no jogo, mas não tem como você não dar uma boa avaliação para um atleta que consegue contribuir com gols em quase todas as partidas recentes do Bahia, incomoda, está sempre atuando de alguma maneira, ou com gol, ou com assistência. Então eu iria de jogou bem para Lúcio Rodrigues. Muito bem. Minhoca. O Lúcio, ele poderia até ter feito um segundo gol, né, numa jogada em que ele finaliza, a bola volta para ele, e ali ele, não sei, talvez não imaginasse que pudesse ter o corte do defensor do Palmeiras, mas ali também, se ele faz o segundo gol, eu acho que ele deu muito trabalho. Acho até que o Ademir sentiu mais ali na reta final, acho que até por isso foi trocado, né? O Ademir estava mais desgastado, mas também criou boas jogadas. Nessa comparação, de fato, o Lúcio foi bem mais importante, então acho que também o jogo bem para ele. Ademir é um razoável aí, até um cenário até positivo, assim, porque ele apresentou mais que Tassiano, por exemplo, né? Conseguiu fazer até mais que Tassiano em termos de jogadas criadas, conseguiu fazer jogada pela direita. Então, foi um jogador, apesar de ter algumas jogadas, teve um cruzamento que ele não sei se foi um cruzamento, que ele bateu com tanta força que a bola saiu pela lateral do outro lado. Isso. Mas o razoável tá de bom tamanho aí. Bom, então titulares avaliados, vamos para o banco. O primeiro que entrou foi o Acevedo, não é isso? O primeiro foi Biel. Foi Biel, 12 minutos no segundo tempo, já no lugar de Tassiano, justamente porque a atuação de Tassiano era meio discreta, assim, apagada. Biel não tem como a gente não dar um jogo mal para ele, né? Além de não ter conseguido dar muita dinâmica, sempre se espera muito dele. A gente poderia dar aqui um crédito pelo fato dele estar voltando de uma lesão importante, mas ele perde a principal chance do Bahia no jogo. Não tem como a gente não colocar aqui ele numa avaliação ruim. Acho que se Minhoca pesar a mão até dá para ir para muito mal, mas
Eu vou colocar um Não. jogou mal, dando esse crédito pelo fato de que ele tá voltando de uma lesão, mas ele perdeu a principal chance do Bahia no jogo. Poderia fazer com que o Bahia saísse do jogo hoje com a vitória. Então não tem como não avaliá-lo negativamente. Em alguns aspectos eu até senti que Biel conseguia participar mais do jogo do que Tassiano. Tassiano realmente foi mais nulo, né, na partida. Mas pesa muito a jogada que ele desperdiça, que ele faz tudo certo, né? Ele toca, ele passa, ele recebe na frente ali uma bola do Cauli perfeita ali, toda bola que qualquer atacante gostaria de ter, mas essa chance desperdiçada tá muito na conta dele, assim, sabe? Acho até que quando a gente avaliar Ceni, que pode até ter uma nota parecida e tal, tá muito na conta do Biel, assim, sabe? Essa jogada específica, porque a jogada foi toda bem executada até a finalização. A finalização foi horrível, horrível, assim. No momento que o Bahia está atravessando, uma chance como essa paga-se um preço. E esse preço eu não vou colocar como muito mal para ele, porque eu ainda acho que ele conseguiu ainda criar a própria jogada que ele desperdiça, é uma boa jogada em que ele faz uma boa tabela com o Cauli. Mas a finalização é inadmissível. Não dá para um jogador perder uma chance como essa, uma jogada tão clara como foi. Bom, então vamos agora para o Cauli e para o Everaldo, né? Que entraram depois, tiveram um pouco mais de minutagem. Cauli teve uma atuação ok, assim, eu diria que ele participou de algumas jogadas e conseguiu dar alguma dinâmica para o meio-campo do Bahia, mas ainda oscila muito, né? Esse mesmo Cauli que a gente já aqui destacou que achou um passe providencial, que poderia ter resultado no gol do Bahia, é o Cauli que ainda peca num excesso de preciosismo em algumas jogadas, falta dinâmica em alguns momentos, embora ele tenha conseguido fazer com que o Bahia tivesse mais volume quando entrou. Talvez o banco tenha feito bem a Cauli. Eu diria que ele teve uma atuação razoável. Já de Everaldo, eu diria sem nota. Não participou de nada aqui especificamente do jogo. Não tem nem como avaliá-lo assim. Para mim, se quiser colocar uma nota, seria um laranjinha, mas talvez fosse muito pesado. Acho que sem nota é melhor para Everaldo. Pode manter. Bom, então vamos para o Acevedo e para o Thiago, né? Que entraram mais na parte final. O Thiago participou ali do lance do gol anulado, né? Porque o Thiago perdeu essa chance, né, Ravel? Aí eu não sei se a gente pesa muito. No seu caso, e como torcedor, talvez possa pesar, né? Vai pesar. E vai pesar fazendo só uma observação. Mas antes, Marcinho ficou Cauli com razoável e Everaldo sem nota. E Thiago vai ter que pegar um jogo mal, porque ele também vai receber o mesmo critério aqui que eu apliquei para Biel. Eu destaco que ele não é o principal responsável por essa situação. Eu acho que Ratão tinha que estar naquele lugar ali e a gente avaliar Ratão agora se finalizou bem, se finalizou no gol, se finalizou mal, se foi obstruído. Eu acho que Thiago ele tem que ser lançado num cenário mais favorável. Ser lançado num momento onde o Bahia precisa voltar a vencer e o placar nem estava favorável quando entrou. Eu vou colocar essa aí na conta de Rogério Ceni, mas perder o gol aqui também não faz com que eu possa deixá-lo imune às críticas, não. Só faço essa observação de que é um atleta que, de fato, é uma joia, tem potencial. Espero que ele tenha mais oportunidades num cenário mais favorável. Hoje vai ter que pesar esse jogo mal para ele pelo fato de ter finalizado mal uma bola que poderia ter ido nas redes. E Acevedo também sem nota. Eu acho que participou muito pouco do jogo. Então Eu não colocaria, não, nota pro Thiago, apesar de ter errado nessa jogada, mas fica aí a avaliação do Roger. o Everaldo jogou mais que ele, né? Jogou mais tempo, né? Então. Não, mas é porque eu acho que entra o lance, né? Direto. Entra o lance específico, né? Que ele poderia ter feito melhor. Não, mas participar de um lance, né? Positivo, pô, o cara jogou menos tempo e participou de um lance. Ele errou, ok, mas ele participou. Né? O Everaldo não fez nada. Então eu acho que vamos avaliar o Everaldo mal, então. Pela lógica. Mas o lance que Thiago participa diretamente é um lance que ele tem a chance clara de fazer o gol e não faz. Ele, na verdade, ele participa do lance ali. Eu só não colocaria a nota, Ravel, assim, além do tempo menor e também porque não é bem um jogador que eu cobraria nesse momento, entendeu? Mesmo entendendo que ele poderia ter feito o gol, né? Assim, tinha condições total de fazer o gol, mas não sei, eu pondero às vezes um jogador que está iniciando agora,
Um contexto ali muito mais que poderia ter sido um outro jogador, né? Que pudesse ter. O próprio Everaldo, por exemplo, podia estar dispersando essa chance. Mas eu fiz essa ponderação, inclusive na atuação dele em Caxias. Eu achei que ele entrou bem mal, mas para mim a responsabilidade toda da péssima atuação dele lá em Caxias foi de Rogério Ceni. Lançou o menino numa fogueira absurda. Não deveria ter feito aquilo. E aí aconteceu o que já era esperado. Ele não respondeu bem à pressão e o Bahia praticamente implodiu ali do lado esquerdo, que foi o lado que ele entrou. Nesse jogo eu acho que ele teve um pouco mais de responsabilidade. Mas como eu sou voto vencido, eu acho que pode mudar para o sem nota. Como vocês dois também pensam assim que o critério está sendo muito pesado, pode mudar. Eu acho que ou é sem nota para o Thiago ou é nota para o Everaldo. Eu acho que nota para o Thiago e não ter nota para o Everaldo, eu acho que um pouco injusto com o pequeno Thiago. Então, vocês preferem o quê? Deixa o Thiago sem nota. Então. Thiago sem nota? Então, muito bem. Vamos para o Rogério Ceni? E aí, como avaliá-lo? Né? Porque hoje o time até jogou bem, né? Não foi ele que finalizou, né? As principais chances. Na minha avaliação, ele tem o mérito de ter aproveitado um pouco esses dias aí, desde a última partida. Afinal de contas, o Bahia apresentou uma disposição melhor contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Também mostrou mudanças finalmente, né, de peças que a gente também já vinha falando aqui, principalmente Marcos Felipe ir para o banco, Cauli ir para o banco, jogadores que já deveriam ter ido, mas que finalmente foram. Nesse aspecto, eu acho que ele merece observações positivas, mas ao mesmo tempo também fico aqui na bronca por ele ter lançado o Thiago. Eu sei que Ratão está passando por um problema pessoal, familiar, sério, a esposa de Ratão está enfrentando um problema de saúde, mas é um atleta que estava à disposição, estava entre os relacionados, estava no banco de reservas, e eu acho que o momento era muito mais de lançar esse jogador. Se ele está à disposição, ele deveria ter sido chamado para mim nessa lista de prioridades aí. Isso pesa para mim contra Rogério, até que haja alguma outra explicação para ele não ter feito isso. Então eu iria de razoável, fazendo essas observações, eu acho que o razoável está bem colocado. Também acho. Eu gostei muito da ideia que ele trouxe para o time inicial. Por exemplo, ele já começou verde, sabe? Porque ele fez mudanças necessárias. Uhum. Mas aí, queira ou não, aquela coisa da mentalidade, ele ainda tem que trabalhar isso melhor com o elenco, né? E, digamos, se ele diagnosticou nesse elenco uma falta de mentalidade de uma equipe que na hora do vamos ver fracassa, por exemplo, isso tem que ser corrigido caso ele continue para a próxima temporada, é bom lembrar. Então, eu também fico com razoável aí. Eu acho que teve momentos chaves aí que o Bahia podia ter aproveitado melhor e, em parte, essa responsabilidade também é do Ceni, claro. Né? Não foi ele que perdeu aquela chance que o Biel perdeu, foi o Biel. E por isso que Biel tá com laranja e Rogério Ceni tá com amarelo. Exatamente. Muito bem. Então, todo mundo aí do Bahia avaliado. Tem um superchat aqui do Roberto Andion. Não sei se deveria ler esse superchat, mas tudo bem. Ele está falando de quem? Eu não entendi. Isso é do Ravel? Acho que ele não concordou com alguma opinião do Ravel. Ele falou que o Ravel é Bahia e cego. Tudo bem. Tá bom. Valeu pelos R$2, viu, Roberto Andion? Bom, vamos pro nosso raio-x, né? Vamos ver a situação. As medalhas. Não, tem as estrelas, tem as medalhas. Esqueci das medalhinhas. Vamos lá. As estrelas, que a medalha tem uma estrela, né? Dentro aí eu... Bom, medalha de ouro. Medalha de vai ouro. Vai pro Gilberto, né? Pra Juba, vai. Só para contrariar, vai. Gilberto pega essa medalha de ouro. Eu iria com a prata. É difícil porque os outros 3 jogadores que estão aí bem avaliados como jogou bem, eles tiveram atuações quase que idênticas assim no nível de entrega, cada um dentro dos seus papéis. Eu iria com a prata para Gabriel Xavier. Acho que essa defesa dele aí, as interceptações que ele deram foram boas. E o bronze eu vou deixar aí para Everton Ribeiro. Acho que participou mais do jogo do que o Lúcio.
embora destaque que Lúcio teve uma boa atuação. Eu ficaria por aí. É isso. Bom, então pódio com Gilberto, Gabriel Xavier e Lúcio Rodrigues. Não, Everton Lúcio Ribeiro. Everton Ribeiro, tá. Então é isso, né? Então, pódio formado, todo mundo avaliado.